Olá, tudo bem? A partir de agora, nós vamos continuar o estudo das profecias do Apocalipse. E hoje vamos saber como que a primeira coluna da verdade foi jogada por terra. No livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 12, lemos que a ponta pequena, o poder do anticristo, jogaria a verdade por terra. E agora vamos ver como isto aconteceu com relação a Deus, que é a primeira, a suprema e a mais importante de todas as verdades que a Bíblia nos apresenta. Aqui, na Palavra de Deus, nós temos informações incríveis a respeito de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10, nós lemos assim, Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, e do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Portanto, em Jeremias, nós podemos ver claramente que Deus é a verdade. Eu tenho certeza que você também acredita que esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, é a verdade por excelência. Mas tem muitas coisas que nós hoje precisamos compreender sobre esse Deus e sobre a ação do demônio tentando tomar o lugar de Deus. Vamos dar uma olhada aqui no computador? Olha, primeira verdade lançada por terra. Quem é Deus? De acordo com a Bíblia, Deus é amor. E a Bíblia diz que só Deus merece a nossa adoração. E só Ele pode nos dar o perdão. Isto está na Bíblia de ponta a ponta. Repetindo com você, Deus é amor, só Ele merece adoração e só Ele pode dar o perdão. A frase principal é essa daqui, Deus é o único digno de adoração. Você concorda que só Deus merece adoração? Ou você acha que podemos adorar uma outra pessoa, um líder religioso, ou quem sabe algum artista, alguma pessoa importante? De acordo com a Bíblia, Deus é o único digno de ser adorado. E é o único também que pode perdoar os nossos pecados. Mas sabe, durante muitos anos, durante muito tempo, aliás, antes de Deus criar o homem e a mulher aqui na terra, o diabo já estava tentando tomar o lugar de Deus e tentando jogar a verdade por terra. Eu vou falar algo a você agora que vai impressionar a sua vida. Fique atento, preste atenção, pegue a sua Bíblia e nós vamos conversar agora sobre o que aconteceu lá no céu, porque o problema começou lá em cima, no céu. Olha, existia, antes de Adão e Eva, existia Deus, Jesus e o Espírito Santo. E esses três, a Santíssima Trindade, esse Deus triuno, criou anjos. E os anjos foram criados em três categorias: os serafins, os querubins e os mensageiros. Juntando as três classes, nós temos milhões de milhões e milhares de anjos. Apocalipse 5, versículo 11. E um detalhe muito interessante: os serafins são os anjos que trabalham o tempo todo ao lado do trono de Deus. Vamos imaginar que aqui nós temos o trono de Deus. Por exemplo, aqui, você pode imaginar aqui, olha, Deus está aqui. Então os serafins, eles trabalham o tempo todo ao lado do trono da majestade de Deus. Esta é a função dos serafins. Os querubins, por sua vez, eles agem como sendo os executivos do céu. São aqueles anjos que quando alguém está passando por um problema, quando alguém está possuído pelo demônio, Deus chama um querubim, Deus fala, querubim, vem cá. O anjo vem e Deus fala assim, olha, está vendo aquela pessoa? Vai lá e socorre aquela pessoa. Então o querubim rapidamente vem e intercede, luta e nos dá a libertação. Os querubins, podemos chamá-los assim, eles são os executivos do céu. E os anjos mensageiros são os anjos que andam conosco o tempo todo. Na Igreja Católica, eles falam assim, o anjo da guarda. É uma expressão correta, porque em Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Portanto, os anjos mensageiros são aqueles que nos acompanham. Quer ver? Me acompanha aqui. São os anjos que nos acompanham o tempo todo. Aonde você vai, o anjo vai. Estes anjos, eles nos acompanham desde o ventre da nossa mãe. Aliás, eu vou te dizer algo muito importante. Talvez você, mulher,
que está me acompanhando agora, talvez você está grávida ou talvez você ainda pretende ser mãe, escute agora o que eu vou te dizer. Olha, quando a mulher fica grávida, Deus comissiona um anjo, um mensageiro, e esse anjo acompanha já a formação do bebê no ventre materno. Quando aquela criança nasce, já tem um anjo para cuidar daquela criança. Não é maravilhoso? Já imaginou? Você sabia disso? Um anjo para cuidar do seu bebê. Ele começa a engatinhar, ele começa a andar, e ali tem um anjo ao lado dele. Mas uma coisa muito importante, vem cá. Não existe anjinho, tá bom? Anjinho não existe. Quando uma criança morre, não vira anjinho, como dizem por aí. O que a Bíblia fala é de anjo, tá certo? Um anjo mensageiro, ele cuida do seu bebê. Aquela criança vai crescendo, vai para a escola e o anjo acompanha. Na adolescência, na juventude, a vida inteira. E quando essa pessoa morre, esse anjo fecha o relatório da vida da pessoa, ele volta para o céu e acabou a missão daquele anjo. E assim a vida da pessoa todinha foi acompanhada por Deus através de um representante que é o anjo mensageiro. Entendeu? Mensageiros, querubins e serafins. Estes são os anjos que temos no céu. E juntando todos eles, nós temos um total de milhões e milhões e milhares. E olha, na classe dos querubins, a Bíblia menciona um anjo que era como o representante dos anjos. Ele era o regente do coral do céu. Vamos dar uma olhadinha nesta imagem que mostra este anjo. Dá uma olhadinha aqui e você vai poder entender melhor. Lúcifer, olhando para cá, Lúcifer era um anjo perfeito, um anjo de luz. Este é o significado do seu nome. E um dia aconteceu algo mais ou menos assim. Olha, Deus fez uma reunião com os anjos. Na verdade, primeiramente Deus se reuniu com a Trindade. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta reunião era para discutir e planejar a criação e também a redenção. Tudo foi planejado, tudo foi discutido e depois dessa reunião, Deus saiu e reuniu todos os anjos. Deus chamou Lúcifer e disse: Lúcifer, reúna para mim todos os anjos. E Lúcifer reuniu todos os anjos. E Deus disse: agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho uma notícia inédita para vocês. E Deus começou a explicar o plano da criação e o plano da redenção. Deus disse assim: olha, eu vou criar um irmão para vocês. Que tal? E os anjos ficaram felizes. E eles queriam saber como seria isso. Então Deus disse: estão vendo aquele planeta lá? E Deus apontou para o planeta Terra e disse: ali, na Terra, naquele planeta, eu vou criar o homem, Adão e Eva. A vida deles vai ser lá. Eles serão diferentes. A matéria um pouco inferior à matéria dos anjos. Mas eles estarão vivendo ali, serão felizes ali. Lá vai ser o lar, o paraíso, o lugar da eterna felicidade para eles. E nós vamos até lá, eles vêm até aqui, seremos uma só família. Na verdade, o homem vai ser um irmão para vocês. Naquele momento, os anjos ficaram felizes, eles ajoelharam, eles cantaram, eles deram glórias a Deus por esta grande notícia. E depois que Deus contou tudo isso, Deus disse: agora eu vou apresentar aquele que vai criar e que vai cuidar das pessoas na terra. E nesse momento houve um silêncio.